Via de praxe, a maioria dos homens que tem algum problema, mesmo com a ejaculação precoce, eles recorrem para tadalafilina. Sim. Ou Cialis. Aí ele tem ali uma melhora. Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Olha aí, homens, um assunto muito importante para todos nós. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero pedir para você, dedo no sininho, se inscreve, compartilha, comenta lá. Hoje é um assunto muito interessante. Aguarde seus comentários ali se você quiser relatar uma experiência, se você tiver dúvidas e quiser conhecer um pouquinho melhor o convidado, o momento é agora. Eu tenho aqui na minha frente o Dr. Anderson Carvalho, especialista em sexualidade masculina, com mais de 10 anos dedicados e representante também da clínica Dr. Man. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Imagina, obrigado você pela oportunidade, né? Pra gente começar a falar um pouquinho mais da clínica, né? Sim. Falar um pouquinho mais da nossa existência, né? Da Sim. Dr. Man, né? E que gira em torno desse universo masculino, né? Que ainda Exato. É um universo, vamos dizer assim, que existe muitos tabus, né? Exatamente. Então, vamos dizer assim, tem muito a ser explorado, né? Exato. E o homem precisa, mas eu acho que a gente já está num evolução, processo... um processo de evolução, né? Sim. Temos o celular hoje. Antigamente as pessoas não tinham, né? As pessoas não tinham recurso, Sim. né? Para trabalhar esse tipo de problema, para tratar e trabalhar isso. Sim. Então os homens não tinham recurso. Então, em via de regra, eles procuravam um médico da localidade, da cidade, algum médico, um clínico geral, generalista, né? Sim. Hoje em dia as coisas estão mais pontuadas. A gente tem subespecialidades e especialidades. Sim. Que o homem pode se sentir mais à vontade. Antigamente, ainda mais no interior, quem que não tinha aquele farmacêutico que era quase o médico da família, tudo, né? Que faz tudo. O cara sabia de tudo ali. De tudo um pouco. Exato. É verdade. E aí a coisa foi evoluindo, né? E mesmo a internet acaba sendo boa, né? E também tem os pontos bons e negativos, né? Sim. Que é muita informação que pode atrapalhar também, mas ao mesmo tempo é um lugar que a pessoa encontra apoio, né? Então, às vezes, o tabu que aquele indivíduo que está sofrendo algum tipo de algum problema, ele pelo menos encontra ali uma rede de apoio ou alguém que relata alguma coisa parecida e aí leva a procurar pessoas como você, né? Eu digo que seria um dos meios mais fáceis, né? Uhum. Porque se o homem tem algum problema, né? Um problema correlacionado à parte de sexualidade masculina, uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil, uma perda de libido, que é a perda do desejo sexual, é mais fácil, né? Você pegar o celular e digitar alguma coisa, porque o homem, ele tem esse problema. Ele tem esse problema com até a vergonha, na verdade, né? Sim. Você nota que a maioria dos homens, na verdade, quem faz a consulta, quem liga atrás para consultá-lo são as esposas. A gente tem que falar muito da importância da esposa. Exato. Também, porque ainda o homem está com aquela trava, né? Exatamente. Essa trava já vem lá dos seus antepassados, já vem culturalmente que está sendo quebrada mais agora no século XXI. A gente nota isso, né? Na verdade, evolução, né? Sim, com certeza. A gente vê isso aí. E o homem é uma prática muito que o homem adora e às vezes ele se vê com aquilo abalado, né? Tipo assim... E infelizmente também, às vezes, quando chega ao ponto de pedir ajuda, já está bem prejudicado. É, né? O ego, né? Sim. Você vê que é o ego, né? Às vezes reflete primeiro na esposa, a ponto da coisa ficar maior para chegar num doutor, né? O homem tomar coragem, ele comenta com a esposa, né? A esposa, via de regra, a maioria das vezes a esposa entra em contato, né? Que o homem tem vergonha, ainda tem vergonha. Sim. Entendeu? Então, assim, a esposa entra em contato com a clínica
E agenda consulta, não, eu vou, tipo, eu sou parceiro, eu sou companheira, vamos resolver esse problema. Vamos ver se o problema realmente é com ele, né? É com meu marido ou é com meu namorado, né? Sim. A gente tem notado muito isso aí, né? A maioria das vezes, o cônjuge, a esposa, não, entra em contato para marcar a consulta. E no caso da clínica, assim, né? Nos dias... Não, eu imagino que talvez seja uma coisa de mais tempo. Já tem mais de 10 anos. A gente já está no mercado há mais de 10 anos. E nesses 10 anos, o tipo de recorrência que mais chega é o mesmo tipo ou é uma coisa que já, conforme vai mudando o ano, os anos também vai se alterando? Qual é o tipo de recorrência que mais chega, né? Na verdade, se você for prestar atenção, a gente tem uma mescla, né? Uma mistura de tudo, né? Vamos supor, desde a ejaculação precoce, uma dificuldade de ereção, que é chamada de disfunção erétil, né? A perda do libido, né? Que é a perda do desejo sexual, né? São os fatores assim mais agravantes que levam o homem a procurar isso aí, a buscar ajuda médica. Sim, entendi. Você acha também que nos dias de hoje, essa velocidade que o mundo está, todo mundo é multifacetado, você tem que ser doutor, você também tem que ser do Instagram, você tem, né? Sim. Pai e um monte de coisas. Você acha que essa carga também que a gente está de estresse também, ela pode estar afetando também nos casos? Na verdade, o que acontece? É a própria evolução da espécie, né? Sim. A gente vem com mais responsabilidades, né? Sim. Né? Mais deveres, né? E hoje a gente tem que pôr a cara, né? Dar cara a tapa e mostrar. Né? Então eu digo que isso é mais relacionado mais à evolução mesmo, né? E que já tem uma carga maior de afazeres e responsabilidades. De afazeres, né? E responsabilidades. Isso, queira ou não, da parte do homem, afeta o homem de todo jeito. Tem mais responsabilidades, né? Em casa, cumprir com os deveres de responsabilidade da casa, cumprir com os deveres com a esposa, como homem. Sim. Entendeu? Parceiro. O cara, às vezes, ele tá pilhado, né? Sim. Final de semana, sexta-feira, tudo, o cara tá naquela pilha ainda de chegar no final de semana, né? Sim. E às vezes ele vê que a semana passou, ele não teve um tempo de relaxar. Um tempo de relaxar ainda, né? Então Sim. Isso é muito comum, né? Ainda mais agora. Essas queixas chegam? Chegam. São queixas constantes, né? Eu acho que essa carga, a primeira coisa, me corrija se eu estiver falando besteira, essa carga, a primeira coisa que talvez ela acarrete é a falta de libido, porque não tem tempo nem para pensar nisso, talvez. Se você for parar para prestar atenção, as coisas estão correndo, o mundo está correndo muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Quando você vê, já é no meio da semana. Quando você vê, já é o final de semana, já passou quase 5 dias assim. 2024 voou. Passa 5 dias rápido. Você fala, pô, eu não lembro. Eu cheguei em casa estressado, trânsito, né? E cheguei em casa e não deu tempo de nada. Tomamos um banho, mal descansamos. Eu e a esposa, e já tomamos um banho, já dormimos, né? E já passou, e não tivemos nada. Quando o cara presta atenção, às vezes eles chegam, né? Eles comentam isso comigo. Pô, eu não tô. Antes eu chegava em casa do trabalho, eu tinha um tempo com a minha esposa. E eu sentia, né? A gente chegava, trocava carícias ali, tudo. Aí eu já tinha aquele libido meu, tava aguçado. Eu tô notando que tá passando a semana e a minha esposa fica de lingerie na minha frente ali. Eu não tô sentindo mais nada, eu tô preocupado. Né? Eles correlacionam muito isso com testosterona. Né? Todas as vezes eles acham, os homens têm esse costume, né? Já culturalmente, né? A testosterona tá baixa. Eles acreditam que sim, que a testosterona está baixa. Então, via de regra, baixou o libido, a testosterona está baixa. Ou como também, se ela fosse o combustível do negócio. Né? Na verdade, a testosterona é o combustível do homem, concordo. Né? Para disposição do corpo. Né? Que acaba como é uma coisa física, né? Exato, mas eles correlacionam muito isso, essa disposição do corpo, com ereções. Eles acreditam, não, toda vez que a testosterona que eu estou com a libido baixa, eu estou com a testosterona baixa. Né? Ou alguns homens também acreditam que, por exemplo, eu estou com algum problema de perda de libido, eu estou com algum problema de disfunção, estou perdendo a minha ereção. A minha testosterona deve estar baixa, porque, via de regra, o pessoal está repondo testosterona. Eu falei, não tem nada a ver testosterona com libido, não tem nada a ver a testosterona com ereção, principalmente. As pessoas, via de regra, já têm esse costume. Sim, verdade. E eu sei que talvez seja um pouquinho cedo, mas é uma coisa interessante de se falar, porque a gente estava falando um pouquinho da questão psicológica, né, que afeta o homem. Sim.
E se diz muito, por exemplo, uma das coisas que você trata é a questão da ejaculação precoce. Ejaculação precoce, exato. Se diz muito que é psicológico. As pessoas falam muito psicológico, né? Um quadro de ansiedade, né? O homem ele é convicto nisso. Sim. Né? Ele acredita que alguns pacientes eles chegam e conversa, a gente começa a fazer os exames, né? E aí eu deixo, né, o paciente se sentir à vontade, falar o que ele... Não, eu tenho certeza que eu sou muito ansioso, eu já tomo remédio para ansiedade, e ele é convicto que a ejaculação precoce seria por conta do fato dele ser ansioso. Entendeu? Entendi. Né? E não tem nada a ver. A ejaculação precoce, se for ver a ejaculação precoce, ela tem a ver sim com a parte de sensibilidade na glande. Tipo uma hipersensibilidade? Uma hipersensibilidade, exatamente, na glande. Entendi. Entendeu? Que eles começam a desenvolver. Entendi. Entendeu? E também pode ter caso da pessoa ter menor sensibilidade, o que faz parecer que ela aguenta mais também, dá essa falsa impressão. Sim. O que acontece? Os homens, eles atribuem isso, né? A maioria das vezes, eles, por exemplo, eles começam com um quadro de ansiedade mesmo. Né? Olha, eu sou ansioso, eu já chego na clínica falando, eu sou ansioso e eu tô tendo esse problema, agora meus serviços aumentaram, a responsabilidade aumentou, e aí o que acontece? Vamos ver na hora lá, o que está acontecendo? Eu começo o quadro ali, e com 4, 5 bombadas, 10 bombadas, eu já tô, né? Já tá escapando a corrente, de via de regra eles falam isso. Então, assim, e já são convictos, né? De falar, fora que pode ser a própria ansiedade pelo ato em si, né? Porque às vezes ele já tem a ansiedade dele. É que, na verdade, todo esse quadro da ejaculação precoce, ela é chamada de ejaculação precoce primária. Por que primária? Porque ela começa a acometer os homens nos primeiros anos de vida sexual. Interessante. O que o homem começa a criar? Ele cria, na verdade, são traumas, né, que ele vem adquirindo no decorrer da juventude. Sim. Né? Traumas por quê? Porque ele na hora H, o que acontece? Ele somatiza, passa um filme na tua cabeça rapidão. Eu não vou dar conta, vai acontecer que eu vou terminar antes, eu vou gozar antes, aí eu vou perder a ereção. Então passa aquele filme antes dele começar. Que só vai atrapalhando. Que, na verdade, aquilo gera uma ansiedade e gera um medo. O trauma, ele gera uma ansiedade e que gera medo. E que faz vasoconstrição. Vasoconstrição, às vezes, ou muitos homens, eles perdem um pouco a ereção nesse momento. Entendi. Então, antes do ato sexual, ele já perde a ereção. Olha só. Entendeu? Aí ele fala, eu fiquei tão humilhado, eu fiquei tão ansioso. Na verdade, a ansiedade dele é recorrente dos traumas que ele vem armazenando ao longo do tempo de vida. Entendeu? Somos resultado, né, de traumas. Né, são os resultados. Então, via de regra, toda vez que ele vai para uma transa, o que acontece com ele? Ele passa um filme na cabeça em questões de segundos. Eu tenho que dar conta, eu não posso terminar antes que ela. Já vem a pressão, né, junto. Já vem a pressão, exatamente. Vem aquela pressão, aquela pressão psicológica. Sim. Que é, assim, se eu for parar para pensar, é um filme rápido. E aquilo já gera um ataque cardíaco, né? O coração começa a disparar, que já leva ao medo, que já leva a vasoconstrição, que começa a fechar os vasos do pênis, e muitos homens perdem a ereção antes da penetração. Olha só. Entendeu? Então, e aí penetrou, começou a bombar ali, a sensibilidade fica mais aguçada. Entendeu? Aí, algumas vezes que ele penetrou, que ele começou a bombar ali, ele já chega ao orgasmo rápido. Chegou ao orgasmo, o cérebro entende o quê? Já chegou ao orgasmo, vamos descansar. Né? Então ele chegou ao orgasmo, o pênis ele tem aquele momento de descanso, porque o cérebro determina. Olha só, como que somos complexos, né? Exatamente, é toda uma fisiologia, né? Se você for analisar. Nossa, mas você foi falando quase que um efeito cascata, assim, que uma coisa vai encadeando outra. Exatamente, é chamado de efeito cascata, da ejaculação precoce, exato. Então... É isso aí mesmo. E assim, tá, agora, né, temos outras pautas para falar, mas e aí por onde que a pessoa que está com esse problema, ela vai começar, por exemplo? Qual que vai ser mais ou menos o processo para ela sim. se destacar? Primeira coisa é os homens que têm esse tipo de problema, ejaculação precoce, ou disfunção, né? Perda de ereção, ou perda da libido, né? Sim. Primeira coisa, eles têm que procurar os profissionais capacitados. Sim. Não? São médicos que trabalham com isso.
né? Clínica Dr. Man, né? Clínica Dr. Man, né? Aproveita, já que a gente já pegou esse gancho, divulga Verdade. aqui o Instagram para quem quiser procurar. E também, eu sei que você também dá umas dicas lá nas suas redes sociais. Sim. Quiser conhecer, já chama o pessoal para conhecer seu @. Direto. Clínica Dr. Man. Sim. Né? Direto no Insta, nossa, Clínica Dr. Man mesmo, em Cuiabá. Né? Diretamente, Clínica Dr. Man. Sim. E ali a gente vai ter, a gente tem bastante divulgações, né? Sim. De alguns conteúdos nossos, né? Muito legal. E alguns podcasts também que a gente vai começar a fazer agora, né? E passar para o pessoal, né? É uma forma de determinar. Vocês têm ainda uma tarefa nada fácil ainda, de derrubar os tabus, né? E fazer o homem ter essa coragem de procurar ajuda, né? Que nem Exato. sempre ele precise ir por via da esposa, né? Porque se for ficar esperando a esposa, o que vai ser do homem solteiro? É que na verdade... o homem solteiro também tem essas queixas também. É que na verdade eu acredito muito assim que os homens deveriam primeiro ter a identificação. Identificar que o problema é dele. Certo. Observar, né? Observar, identificar que o problema é dele. Sim. Identificou o problema, busca o profissional capacitado. Sim. Porque o que acontece? Tá? Hoje em dia os homens, eles primeiro ele tem o problema, identifica que o problema é dele. Sim. Primeira coisa que eles fazem, por conta da vergonha, né? Por conta, não vou procurar isso não, eu não quero falar para ninguém que eu tenho esse problema. Eles vão para sites, eles entram no celular, entram no Google e vão para site. Nos sites que eles encontram combos. Uhum. Eles não conversam com nenhum profissional, não passam na consulta com um médico, sim, né? E aí tem combos de medicações, que um comprimido, ele serve para tudo. Ele serve para ejaculação precoce. Por atacado ali, né? Exatamente, ele serve para disfunção erétil. E aí o que acontece? Esse é um auto-engano, né? Que o homem ele já começa errado. Ele já acha que já resolveu o problema. Exatamente, ele já começa errado, procurando aquilo no insights. Né? Eu falo, eles passam em site, eles compra esses combos escondidos, toma essas medicações. A via de preste, eles usam muito... eu tô com um problema aqui, tadalafilina. E vai na tadalafilina. Tadalafilina. A Tadala. Uhum. Aí depois usa por um tempo, foi bom durante 6 meses, mas agora eu não estava resolvendo mais a tadalafilina. Eles começam a procurar outras vias, né? Outras vias, outros sites. Quando ele vê que não tem mais condições, que ele já fez de tudo aquilo, aí eles vão atrás do especialista. Aí já vem aquela pressão para você, né? Agora exato. Olha, eu passei, tomei no site, eu comprei esse combo aqui, tomei. Eu falei, mas você fez alguma pré-análise, algum exame, alguma coisa? Você conversou com um profissional? Não conversei. Eu falei, mas como, gente? Sim. Como que você vai passar na consulta? Você não passou com um profissional? Não fez algum exame? Não fez nenhum exame. Os caras falaram que é bom, mas é bom para quê? Mas é bom para disfunção, é bom para ejaculação precoce. Aí eu falo, gente, mas tem que ser mais específico. Sim. Né? Vocês têm que procurar um profissional, fazer os exames, depois que os exames estiverem prontos, vamos afunilar tudo, né? Chegar num diagnóstico e fazer um tratamento, que o tratamento é específico de pessoa para pessoa. Eles não entendem a importância desse tete-a-tete com o doutor. Exato. Porque você vai perguntar um pouquinho também da rotina da pessoa, como ela leva a vida, se ela se alimenta bem, se ela pratica. Você vai fazer toda uma análise fundamental, os exames, né? Aí você cruza isso, né? Exato, né? Para você chegar numa linha diagnóstica, você começa com a história, né? Sim. Que é a história clínica do paciente, né? Depois, obviamente, os exames laboratoriais, exames de sangue, exames da parte que a gente usa muito no consultório, né? É o Doppler peniano. Às vezes, algumas vezes, dependendo de cada caso, é um caso, a gente pede tomografia de pênis, Doppler peniano, bioestesiômetro para ver a sensibilidade, né? No caso dos pacientes com ejaculação precoce. Então, assim, você pega como um todo o paciente. Né? Analisa o histórico do paciente, faz os exames, depois que os exames laboratoriais, que são os exames hormonais, testosterona, hormônios sexuais, que é o SHBG, né? Toda a parte hormonal, analisado tudo isso aí, feito todos os exames da parte de imagem, entendeu? Sim. Aí a gente chega num diagnóstico. Chega no diagnóstico, no diagnóstico a gente vai para o tratamento. É uma coisa muito específica, sim, de pessoa para pessoa. Precisa. Não é assim bagunçado, chega lá e toma, né? Igual os homens têm hábito de fazer isso. Eles vão para os sites e começam a comprar o que está lá.
O homem é besta. E ainda temos, né, essa... Por um bom tempo, acho que ainda o homem ainda vai precisar... Mas eu acho que a gente já está num processo, né? Aos pouquinhos. O homem está ficando mais vaidoso, está se cuidando mais. Sim. Nesses quesitos, sim. Você pode prestar atenção que sim, né? O homem mais vaidoso, se cuida mais, tá, né? Depila tudo, faz... Então, eu acho legal isso aí. Sim. A gente vê que a gente está caminhando num processo de evolução. Sim, né? Legal. Positiva, legal. Com certeza. E aí, outra coisa, a prática do exercício físico também, ela é positiva? Como que fica a questão para beneficiar a questão sexual do homem? Pois o que acontece? Via de regra, você vê muito que os homens, eles têm hábito de falar assim, na verdade, o exercício físico, ele é indicado para tudo, né? Problema cardíaco, problema... tudo. Verdade. Se você for ver o exercício físico, de via de regra, para tudo. Sim. Né? O homem, ele vai para academia, né? Ali malha aquele tempo ali tudo. Então ele fala, não, eu estou fazendo exercício físico. Mas o que acontece? Tem alguns tipos de exercício físico, né? A maioria dos homens malha mais membro superior. Né? Poucos malham membro inferior. Ou, às vezes, uma vez na semana, 2 vezes na semana, malham membro inferior. Tá? E aí, o que eu deixo? Tipo assim, a regra, né, que a gente fala, vai para academia, principalmente o homem, vamos malhar membros inferiores. Por que membros inferiores? Né? As pernas. Por quê? Porque os maiores músculos estão nas pernas. Né? Vamos falar aqui, o quadríceps femoral, esse músculo da coxa. Tem a parte anterior, que é a parte da frente, e a parte posterior. Né? Esses 2 músculos são um dos maiores músculos do corpo humano, né? Junto o glúteo também. Sim. Esses músculos, quando você trabalha esses músculos, a parte de irrigação aumenta mais na pelve. A circulação. A circulação e a irrigação aumenta mais na pelve. Obviamente, melhora a circulação peniana. Tudo que está ali se beneficia, né? Se beneficia. E a produção de testosterona, principalmente, é claro que assim, tudo quanto é tipo de exercício, principalmente exercício aeróbico, né? É muito bom, né? Daí você pode fazer uma musculação associado a um exercício, um pico de exercício aeróbico. Que é o cardio, né? Que é o cardio, que a gente... Famoso cardio. Entendeu? O cardio, ele é cardiorrespiratório, é circulação e tudo. Exatamente. Né? Quando você associa a musculação com o cardio, com o cardiozinho, você vai ter ali a liberação de alguns hormônios, né, que a gente tem ali, que é a endorfina, a serotonina, a dopamina. Todos esses hormônios aí tá relacionado a tipo assim, vamos falar aqui da endorfina. A endorfina, o que ela faz? Ela melhora a qualidade do sono, fortalece o sistema imunológico, né? A dopamina é o hormônio do prazer, ela libera, ela dá aquele relaxamento. Então, quando você induz o homem a malhar ou que faz algum esporte, sempre associando tipo a musculação com o aeróbico. Né? A produção desses hormônios são mais constantes. E tudo se retroalimenta, né? Exatamente. Você fica menos estressado, Exato. Menos ansioso, também afeta no seu psicológico e tudo acaba ajudando, né? Sim, mas aí tem um porém. A gente tem que manter bem o condicionamento. Sim. Tá? O que é o condicionamento? Até vou falar pro pessoal aqui, vamos chamar aqui. O condicionamento físico. O que é o condicionamento físico? Você manter aqueles exercícios diariamente. Sim. Entendeu? Não só fazer por ali futebolzinho uma vez, do final de semana, exato, né? Igual muitos acham que pratica, né? Exato. Verdade. Entendeu? Já que a gente falou na questão ainda do exercício físico, e no exercício físico, na academia, tem as pessoas que às vezes usam anabolizantes, esse tipo de coisa. Chega até você casos também de pessoas que usaram algum tipo de... os outros chamam de hormonização, né? Alguma coisa. Exato. Acaba que desencadeia problemas e acaba chegando também em você? Sim. O que acontece? Eu digo assim que é a modinha, né, hoje, né? E muitas pessoas começam a usar, vamos falar, o uso indiscriminado de testosterona. Sim. Né? Porque querem uma vasodilatação maior dos músculos, querem eu digo assim, a prazo curto, né, um tratamento mais adequado, uma coisa mais assim. Sim. A gente, em via de regra, você vê que nas academias o uso indiscriminado de testosterona é grande. Mas eu digo, o que eu falo? Eu penso assim, eu acho que se cada homem que for começar
a usar algum tipo de anabolizante, alguma coisa, ele passar com o médico, fazer os exames específicos, né? Sim. E ver como é que tá, e qual que é a fundamentação daquilo, o que ele quer, qual que é a fundamentação, o que ele quer, se é para hipertrofia, alguma coisa, mas tem que ser tudo analisado antes de começar o treino, Sim. durante o treino, entendeu? Entendi. Que é os exames laboratoriais, né? A gente pede um fisiologia, né? Clearance de creatinina, ureia, todos os exames, né? Tudo. Você vai analisando antes de você começar o treino, no momento que você está fazendo o treino, entendeu? Sim. Para você poder analisar se está tendo algum problema nos rins, se está tendo alguma alteração. Porque todo o resultado a curto prazo, de certa forma, você vai pagar isso futuramente. Porque tudo ali tem uma dosagem um pouco, né, que acaba sobrecarregando alguma coisa, né? Na verdade, sim, né? A hipertrofia, você usa alguns anabolizantes que são anabolizantes que assim, de certa forma, vai te prejudicar. Se isso não for, né, se não passar com um profissional adequado e não fazer esses exames diariamente, né? Sim. Uma dúvida que me veio se falava muito, né, que essa coisa da disfunção erétil era uma coisa de velho. E não. Eu tenho, pelo menos nos relatos dos meus amigos e tudo mais, já vejo vindo muitos jovens relatando isso, né? Qual que é a faixa etária que mais te procura ali? O que mais chega para o senhor lá na clínica? É que assim, a gente dizer que é mais comum em idoso, né? É natural, né? É natural porque é um envelhecimento natural, fisiológico do corpo, né? Sim. Do corpo humano, né? E do membro também, né? Também. Mas assim, o que acontece? Hoje em dia, não é de idade para idade, né? A gente pode ter uma disfunção erétil grau 1 num indivíduo aí de 34, 35 anos, por problemas orgânicos. Certo. Problemas orgânicos, tá? Algum problema na válvula, né? Na válvula, algum problema de obstrução, entendeu? Né? Nós temos ali a artéria cavernosa direita e a artéria cavernosa esquerda. De via de pressa são as duas artérias que mandam irrigação para o pênis. E tem um controle da irrigação, tanto quanto chega no pênis, pelas válvulas anteriores, que é a válvula direita e a válvula esquerda. Né? Então, depois que o membro está todo, ele tá ereto, né? As válvulas se travam atrás para segurar aquela quantidade de sangue para manter a ereção. Para manter. Entendi. Isso. Se você algum indivíduo tiver algum problema, nenhuma das duas válvulas que não seguram aquela ereção ali dentro, ela não vai manter a pressão. Não vai manter a pressão. Não mantendo a pressão, você começa, famoso, a gente fala lencar, perder a ereção. Entendi. Entendeu? Então isso aí é independente de idade. Pode ser faixa etária de 40, 45, tá chegando muito paciente hoje nessa faixa etária de 40, 38, 40, 45 anos, com problema de disfunção grau 1, tá? Certo. Lembrando que nós temos vários tipos de disfunção, grau 1, grau 2, grau 3, que são outros tipos de tratamento, né, outros exames. Porventura chega alguém mais jovem ainda, mas talvez por outros problemas, porventura ocasionalmente chega assim, sei lá, pode ser da minha faixa de idade, 35 anos, ocorre alguma coisa do tipo? Olha, mais jovem que eu posso te dizer assim, são os pacientes com ejaculação precoce primária, né? Que já começam a acometer o homem nos primeiros anos de vida sexual. Entendi. Tem o gap, então, ali, exato, né? Então, assim, via de regra, você nunca vai encontrar vamos falar que um paciente não vai te procurar ali por disfunção grau 1 com 25, 28 anos. Entendi. Né? Você está me procurando ali, nessa faixa etária, 25, 28, 32 anos, via de regra, a maioria das vezes, ejaculação precoce primária. Entendi. Porque ele já está passando por aquele contexto, já está tendo dificuldade já de manter a ereção, né? E até dificuldade da sensibilidade, né? Porque a sensibilidade ela fica mais aguçada. Então, o homem vai ali pro rala e rola, o que acontece? Ele, rápido, né? Questões de, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos, ele finaliza. Finalizando, aí o que acontece? Ele perde a ereção. Sim, entendeu? sim. Então eles procuram muito a gente nessa faixa etária, né? Mas assim, em via de regra, ejaculação precoce primária, vamos colocar. Ejaculação precoce primária. E a molecada que está, igual você falou, iniciando, né, a vida sexual, e ela se vê
com esse problema, claro que já naturalmente vão atribuir a inexperiente, a ansiedade e tudo mais. Mas então nessa idade eles já estão relatando, já estão procurando um especialista, já identificado. Não é só a falta de experiência que está ocasionando isso? Não, o que acontece hoje? Na verdade, quando a gente vê algum caso relacionado, por exemplo, algum garoto que vai buscar ajuda, né, conosco, né, o que acontece? Via de regra, a mãe acompanha. Sim. Né? A mãe chega algumas vezes, alguns casos inusitados, né? Sim. Vou até tirar um pouquinho aqui. Pode ficar à vontade. O que acontece? A mãe leva o filho junto, né? Pra quê? A mãe leva o filho, fala, olha, o que tá acontecendo com o meu filho que ele tá tendo alguma ejaculação precoce, né? E aconteceu com a namorada, aconteceu com a outra namoradinha, aconteceu com e ele já está na terceira namorada, ele está relatando o mesmo caso entre um e outro. Mas o que é que ele está relatando? Ele fala que é muito rápido. Engraçado, né? Engraçado que a mãe acompanha o filho e fala, olha, o que acontece? O pai dele, eu me separei, e o pai tinha o mesmo problema. Olha aí. Aí você já vê que é uma coisa que já vem, né, da família já, né? Sim. Já vem acompanhando ali o contexto. E a mãe, às vezes, a maioria das vezes a mãe, ela é uma profissional da saúde, né? Porque ela já entende ali o limiar de tudinho, né? O que está acontecendo. Sim. Já fez uma leitura, né? Fez uma leitura e já preocupou com o filho, Sim. né? Já levou o filho lá para passar com um especialista, com um médico, para saber, né, o que vai ser feito, né? Sim. Porque a maioria das vezes os meninos que procuram a gente nessa faixa etária, eles não têm muita convicção do que está acontecendo. Todos associam a gente fala assim, eles associam a ansiedade, quadros de ansiedade. Certo. Mas isso já é muito legal, a gente saber que os meninos estão se comunicando, né? Exato. Então, esse tabu, olha como é a diferença de outros tempos, né? Sim. A minha geração para trás, da minha geração para a sua, para mais. É uma evolução, né? Tive uma criação maravilhosa, mas não tinha essa coragem, né, de falar para os meus pais se eu tivesse algum problema. Não, graças a Deus não tive, né? Agora você imagina como é que eram nossos pais. Nossa, imagina. Os nossos avós. Sim, era né? Se descobria totalmente empírico ali, né? E na verdade, o sexo também, para esse pessoal mais antigo, né? Eu digo assim, essas pessoas, nossos pais, nossos avós, o sexo para eles também se limitava ali aos 50 anos, mais ou menos. Porque você imagina um homem com um problema de uma ejaculação precoce, que não era tratado, não era diagnosticado. A evolução da ejaculação precoce era rápida. Sim. Já havia uma evolução com uma disfunção também associada ao quadro. Então o cara já perdia. Então ele chegava a falar, não, minha véia, tá bom, a gente já aproveitou demais, tudo. A pessoa se consentia. Sim. Também a mulher na época era mais submissa ao homem. Também, né? Era um processo cultural ali, totalmente processo contexto, cultural. Né? Contexto cultural. Exatamente. E a gente nem precisa falar aqui, né? Que também não é o nosso caso, não vamos falar de psicologia, mas o quanto isso afetava o homem daquela época, né? Que não podia pedir ajuda. Praticamente ele não podia pedir ajuda, né? É que na verdade não tinha especialidade, né? Então os homens antigamente eles recorriam para coisas assim, vamos falar, gemada de pato, amendoim, garrafada, batida, tudo isso para eles aí. Catuaba. Exato, tudo isso para eles, tudo isso é mito, né? Que se foi estudado a profundidade de tudo isso aí, né? É mito, não tem nada, né? Isso, bom que você falou mitos, né? Eu ia perguntar para você, mitos e verdades. Sim. Quais as coisas que já chegaram um pouquinho absurdas? Já chegou alguma coisa absurda? Alguém que toma alguma coisa? Se também às vezes aquilo é eficiente ou não. A famosa melancia, né? A melancia, sim. Cara, engraçado que em 2018 a gente fazia um programa ali na Vila Real. Sim. E a gente, de certa forma, era ao vivo, né? E alguns indivíduos, eles ligavam pra gente ali, tá ao vivo, tete a tete ali, vamos, né?
E aí tem umas coisas inusitadas, né? Umas coisas assim, tem que estar bem preparado para responder. Aí um senhor, ele falou, ó, eu chupo melancia à noite, eu chupo a melancia quando é de madrugada, eu tenho uma ereção boa e aquilo. Aí ele me perguntou qual que é a correlação a melancia com a ereção. Eu falei, ó, nada mais, nada menos que você beber água, encher a bexiga, beber água, encher a bexiga. Ele poderia fazer isso com isso aqui, né? Exatamente. Né? Porque, na verdade, quando o que a gente se entende é que naquele momento que você encheu a bexiga, madrugada, o teu corpo está encostado, ele tá descansando. A temperatura do corpo sobe, a bexiga enche de água, né, com a filtração renal, e a bexiga fica numa temperatura um pouquinho mais quente. Certo. Ela encosta no nervo do pênis, né? Encostando no pudendo ali no nervo, ele excita o nervo, aí onde vem as ereções. Mas aquela ereção, nada mais, nada menos, que é uma ereção provocada pelo enchimento da bexiga. Você vai lá, faz xixi, na hora, você perde a ereção. Sim. Aí o que acontece? Muitos homens usam esse tipo de ereção, que é aquela ereção matinal, acorda de manhã, aproveita ela, aproveita essa ereção, né? Aproveita essa ereção para o coito. Sim. Né? Tudo bem, as pessoas fazem isso, às vezes não sabem por que estão fazendo isso, mas aproveita a ereção. Né? Só que tem uma coisa, no momento do orgasmo, né? São liberações de esfíncter, o cara pode urinar. Olha só. Então, uma coisa assim, eu falo, não use essas ereções matinais para o coito. Vai lá no banheiro, faz xixi e volta. Mas se eu for lá e fizer xixi e voltar, eu já perdi a ereção? Aí eu já explico. Então, tá vendo que a ereção que você tá tendo é provocada pela indução, né, da bexiga, no caso. Olha que interessante. Aí você achando que tá abalando todo dia de manhã, mas é uma coisa bem natural. Eu lembro quando eu era criancinha, ainda criancinha, meu pai ia lá, dava uma palpadinha para ver se eu tinha que ir no banheiro. E senão eu ia fazer xixi na cama. E ele me levava lá. Então, realmente, olha só que interessante. E, poxa vida, é muito bacana saber desses detalhes. É uma coisa que é corriqueira. É que as pessoas, eles, usam isso assim, como, assim, tipo a ejaculação precoce. As pessoas já vêm convictas falando que, eu já pesquisei no Google, na internet, a ejaculação precoce é porque eu sou ansioso. E eu confesso, eu estou ansioso. Nos últimos dias eu estou trabalhando mais, a minha carga de serviço aumentou, né? As pessoas já vêm convictas daquilo, né? Aí você pega e fala, não, a ejaculação precoce sua não tem nada a ver com parte de ansiedade. E sim tem a ver com a sensibilidade que você tem na glande, na cabeça do pênis. Como assim? Olha só. Aí você, né, já entra com os exames, né, já explica todo o contexto. Eu gosto muito de explicar, né? Explicar. Tem que ser bem didático ali, exato, né? Explicar tudo certinho, tudo, fazer os exames. Terminou os exames, a gente entra com o tratamento, né? Aí eles se sentem mais à vontade, né? Você consegue também, igual você falou, chega a pessoa lá, ela já fala que já pesquisou, ela já chega quase sabendo mais que você lá. Você também tem que ter esse processo ainda de... Isso aí hoje em dia é muito comum, né? Pela facilidade, né? Com o celular na mão. As pessoas lêem muito rodapé. Você vê, deixa a pessoa... Eu sou bem tranquilo, sabe? Eu deixo as pessoas falarem. Falam bastante, tudo porque eu já pesquisei, que eu vi que isso é isso. Sim, tudo bem. Eu deixo à vontade, né? Porque que você vai tirando suas anotações e depois exato. Na verdade, eu sou muito assim, eu sou muito de olhar, né? E aquela pessoa tá ali, ela já procurou, ela já se informou. Você vê que ela vem toda dotada de informações, né? Tudo bem que muitas coisas são coisas erradas, né? Que pegam de rodapé ali e tudo, mas assim, a pessoa se interessou pelo quadro dela. Ela procurou, né? E aí a gente começa, né? É isso que você acredita? Então eu posso te explicar um pouco? Contar um pouco do contexto, como funciona, o que é que está acontecendo, tudo. Aí a pessoa já começa a ficar, mas eu não sabia. Pois é, mas é assim. Né? Eu vou te convencer com os exames. Tem que ter uma sensibilidade, porque se trata de algo muito íntimo, né? A pessoa chega às vezes fragilizada, com a estima baixa. É que na verdade isso para o homem é uma coisa muito crucial, né? É o ego do homem, né? Né? E você vê, assim, muitas vezes, que às vezes o indivíduo chega ali no segundo casamento e o segundo casamento está sendo desfeito. Você fala, olha, não é o meu segundo casamento, né, Maria? Os homens que chegam, é meu segundo casamento, eu estou numa situação muito, assim,
desesperada, porque eu tenho notado que esse problema eu já tinha no meu primeiro casamento. E eu perdi minha família no meu primeiro casamento. Olha só quantas coisas que vão somatizando, né? Exatamente. E aí no segundo casamento tá repetindo as mesmas coisas e eu tô pior ainda do que no primeiro casamento. E eu estou perdendo a segunda esposa. Agora também ele tá um pouquinho mais velho, né? Exatamente. Então tudo aquela bola de neve. Né? Exatamente. Começou com ejaculação precoce primária, já passou para perda de ereção, né? Dificuldade de ereção, depois a perda de ereção. É um efeito cascata que ele vem acompanhando, né? Ele vem acompanhando o homem, mas o homem pela cultura, pelo tabu, ele finge de conta que não está acontecendo nada. É aquilo que eu volto a falar de novo, né? Recorre para métodos de tadalafilina, usar tadalafilina, vai para a farmácia, ou vai usar antidepressivos. Eles vê tudo o que está ali no Google, mas não passam com um profissional correto para fazer o diagnóstico, né? E o tratamento correto. Eu já vi relatos assim de homens que se deram muito mal com automedicação. E aí depois o corpo dele criou uma, sei lá, não sei se uma dependência ou não é uma resistência, mas aí que depois ele tomava outras coisas que não funcionava mais. É que na verdade... Acho que era testosterona, alguma coisa de farmácia que não era específica para ele. Sim. E ele... É que recorre para o desespero, né? Se você for ver, é o desespero. Via de praxe, a maioria dos homens que tem algum problema, mesmo com a ejaculação precoce, eles recorrem para tadalafilina. Sim. Ou Cialis. Aí ele tem ali uma melhora... Ele se sente uma máquina naquele período. Uma melhora significativa. Mas assim, o que a tadalafilina vai fazer? Vai fazer vasodilatação. Sim. Né? Ele vai dar uma ereção melhor. Sim. Mas se ele tiver um quadro de ejaculação precoce, não vai adiantar nada. Ele só vai melhorar a ereção. Mas a sensibilidade vai continuar. Continua. Né? Pode até aumentar essa sensibilidade ou não? Aumenta mais por causa da vasodilatação. Sim. Então, dilata mais a glande, a cabeça do pênis, e aumenta mais a sensibilidade. Ou seja, ele vai continuar gozando mais rápido ainda. Ainda dá um tiro no pé aí. Exato. Né? Entendeu? Aí ele tenta esses métodos com tadalafilina, né? Aí vai pro Cialis, aí vai 2 de 20 já não está resolvendo. Vai aumentando a dose progressivamente. Sim. E isso vai né? Gera até outros problemas, né? Cardíacos e tudo mais, né? Você vê muitas pessoas, muitos homens aí, na faixa etária de 60, 65 anos, que eles começaram ali com 40 e poucos anos, usar tadalafilina de uso diário. Depois foi subindo para de 5, foi subindo para 2 de 5, depois foi um comprimido de 20. De 20 ele já toma 2. Aí às vezes sai com uma novinha ali, ele fala, não quero passar vergonha, tá, eu vou tomar logo 3. Olha aí. E aí que é onde a gente fala que vai pro book, né? Porque é complicado. Geralmente é AVC, né? Infarto. Então, a maioria das vezes dos quadros é infarto agudo do miocárdio. Sim. Né? Que é o famoso infarto mesmo. Sim. A vasodilatação grande aumenta a pressão cardíaca, né? E também, né? Consequência disso, AVC e tudo. Sim. Entendeu? E você que está assistindo, nunca é tarde para você procurar uma ajuda, né? Exatamente. Você aí tá viciado aí nessas medicações e tá só piorando, né, a sua situação, né? E ainda pode acontecer a triste notícia de você empacotar ali na hora, que já eu conheço histórias de pessoas que já muito comum, virou um trauma para a família, inclusive, e tudo mais. É que às vezes até você descobre depois do óbito. Você vai lá, começa a procurar as coisas, arrumar as coisas da pessoa, né? Começa a ver os comprimidos escondidos, né? Às vezes a própria família não sabia. Tem alguns casos que, não, doutor, eu não sabia que ele usava isso, estava escondido lá. Sim. No guarda-roupa. A gente só ficou sabendo disso depois. Como que o homem é genioso. Nós não somos fáceis, né? Cultura geniosa. Sim, verdade. Entendeu? Mas, graças a Deus, essas coisas já estão melhorando já. A gente nota que hoje em dia já tem uma evolução já, né? Os homens já estão começando a aceitar isso aí e procurar ajuda, né? O homem, que é muito legal, e empurrado pela mulher, né? Porque vamos enfatizar a importância da mulher nisso daí, a nossa parceira, né, que é a primeira a ter coragem, às vezes. É que, às vezes, a maioria dos casais, quando a mulher nota que o homem está precisando de uma ajuda, ela é parceira, ela é companheira. Ela fala, não, peraí, tá acontecendo isso no meu casamento, né? Sim. E vamos procurar ajuda médica. A maioria das vezes, na verdade, o que acontece? O homem, a gente vai falar assim, ele tem dificuldade
com esse problema de procurar, né, ajuda médica. Não sabe qual o médico correto para procurar. Sim. E ao invés de procurar, ele recorre a balcões de farmácia. Vai tomar alguma coisa que um amigo falou que é bom, é o famoso azulzinho. Né? Quando ele tenta todos esses métodos e não tem mais jeito, né, a maioria das vezes a esposa é a primeira a anotar ali, né? É a primeira a anotar. Aí ela fala, não, peraí, vamos buscar uma ajuda médica, vamos fazer as coisas como deve ser feito. A maioria das vezes eu te falo que as esposas tomam frente. Sim. Elas ligam, marcam a consulta, tudo, aí chega na consulta, elas começam a falar também. Elas são as primeiras a falar, olha, começou isso aqui, ela começou a tomar aquilo. Sim. Ele recorreu para balcão de farmácia, foi tomar Viagra, Tadalafilina, usou tudo isso aí e não deu certo, né? E agora a gente está aqui. Né? Por isso que é importante também o homem não mascarar isso perante a esposa. Porque, por exemplo, ele começou, vou tomar escondidinho aqui para eu não fazer feio com a minha patroa. Aí ele vai, né? A patroa gosta e tudo mais, e ele tá mascarando. Mas uma hora o problema vem, né? Então é bom ele não mascarar, melhor. Vem à tona, né? Sim. É que, na verdade, a maioria das vezes eles tentam mascarar via de preste, via de regra, mas eles mascaram muito. Sim. Eles não recorrem ele não passa essa informação a princípio. Ainda mais se ele tiver uma mente mais machista, né? Sim. Ou insegurança também. A mulher vem notando isso com o passar do tempo. Ela vem notando a dificuldade. Né? E o homem, quando ele tem essa dificuldade, ele se torna um pouco mais arrogante no sexo. Porque como ele não tem, a gente fala assim, não vamos falar não que culturalmente ele tem informação, mas é a falta de informação. Certo. Tá? Ele tem a falta de informação. Né? E que leva à ignorância. Né? Eu falo ignorante, mas ignorante de informação, desse tipo de informação. Acontece muitas vezes que o casal chega na clínica e fala, já aconteceu, nós estamos separados, né, há mais ou menos 6 meses, mas assim, estou acompanhando ele, porque eu tenho 2 filhos com ele, a gente viveu junto 23 anos, vamos supor, e eu estou acompanhando ele aqui. O problema dele começou há muito tempo, ele tinha essa ejaculação precoce, e era bom no começo, porque, né, ele tinha, mas depois, em recorrência, ele já começava de novo, as ereções vinham de novo, mas eu venho notando que, com o passar dos anos, foi piorando o quadro dele, né, do meu marido. Né? Bom que a mulher é observadora, coisa que o homem não é, né? Quando a mulher acompanha o marido, né? Sim. Quando a mulher não é que todas as mulheres acompanham. Sim. Né? Quando a mulher veja que teve mais sentimentos, que tudo, né? E depois, a gente sintetizando, concluindo tudo isso aí, sim, os dois, eles observam que os dois, nesse contexto, eles foram ignorantes. Sim. Ignorantes porque eles não sabiam, ele não sabia da patologia que ele tinha, a mulher tampouco sabia daquilo. Na maioria das vezes ela fala, eu acho que ele está me enganando, porque ele não me procura mais. Toda vez que eu procuro ele arruma alguma coisa, está com dor de cabeça, não sei o quê. Na verdade, o homem, como organismo de defesa, né, ele já sabe que ele não vai ter uma ereção boa para o sexo, e ele já começa a evitar a mulher. E na cabeça da mulher, o que ele está fazendo? Perdendo interesse. E na verdade ele está com uma gama de preocupações, sim, em cima dele ali. Acaba sem querer projetando na mulher, a mulher acha que é com ela. E aí também começa também os conflitos também Exatamente. Então, se você ama sua esposa, se você ama seu marido... Você não me ama mais, você perdeu o tesão por mim. Não é isso não, meu amor, não é isso não. Então, o que está acontecendo? E às vezes o cara ainda não fala ainda. Não fala. O homem, ele... tô com muito problema, ele vai tentar sair pela tangente ainda, né? Sempre sair pela tangente. Até que quando ele vê que não tem mais jeito, que todos os métodos que ele recorreu não estão sendo mais significativos, aí ele chega na esposa e fala, ele não tá dando mais certo, vamos ver o que dá para fazer. Né? Quando a esposa é parceira, é companheira, a maioria das vezes ela acompanha o homem no tratamento. Sim. Né? Ela fala 2, 3 meses de tratamento, a gente fala, dependendo cada caso é um caso, mas dependendo do tipo de tratamento, disfunção erétil grau 1, ali com os 2 meses de tratamento já tem aquela melhora boa, nem significativa, melhora boa. Aí eu pergunto, como é que tá agora? Me fala, nossa, tá perfeito, tá ótimo, tá bom, eu não imaginava que seria isso.
precisava fazer um tratamento para isso. A gente imaginava outras coisas. Sim. Aí, ó, você que tá assistindo, agora falando para você, mulher, se o seu parceiro tá dando aquela falhada, fique sabendo que às vezes o problema não é com você, né? Você pode, né, oferecer ajuda, e às vezes também o homem só ouve nessas horas, assim, quando a coisa fica séria, é a mulher que bota a ordem na casa, né? Exatamente. E o legal também é que as mulheres, elas estão entendendo, né, a questão do homem, assim, as pressões que o homem vive, essa pressão cultural de que o homem não deixa de ser homem se ele se abrir, né? Então o homem tem muito essa coisa, né? Eu sempre falo para alguns amigos, quando eles têm algum tabu, eu falo, pô, você parece que vai virar menos homem se você falar... Se você assumir alguma coisa, né? Então, ser homem, né, para os homens aí também é ter coragem, né, de se abrir, de assumir que você tem um problema, né? Que, na verdade, para o homem fazer isso, ele assumir, sim, é uma coisa muito, assim, é complicado. Até porque, você vê, assim, que engraçado, né? Eu estava fazendo, esses dias, assim, estava fazendo uma observação, né? Uma paciente passou com o esposo dela na consulta, na clínica ali. Ela falou, eu acabei de sair da minha ginecologista agora. A gente passamos ali no Jardim Cuiabá, passei com a minha ginecologista. Que engraçado, né, doutor? Falei, o quê? Lá o consultório é aberto, é uma sala grande, ampla, vários casais, os homens acompanham as esposas. E eu tô passando com a ginecologista, falou o nome da ginecologista, porque a minha libido estava muito baixa, eu tava, né? Meu marido tá fazendo esse tratamento aqui com o senhor, né? Uhum. E ele já deu uma melhorada, né? Sim. Né? E eu tive que fazer um upgradezinho, né? Dar uma melhoradazinha. Passei com a ginecologista, fiz alguns exames hormonais, tudo. E os exames não ficaram prontos, mas eu encontrei ali, né, dentro da sala, enquanto eu estava esperando a médica me chamar, eu conversei com uma outra paciente e perguntei para ela, da médica, como que a médica era. Ela, é muito boa, tudo, mas você está procurando ela por quê? Eu tive um problema de hormônios, estava muito baixo meus hormônios, e eu passei com ela repôs meus hormônios, tudo, mas alguma coisa, assim, de libido baixo, alguma coisa assim, se meu libido estava baixo, estava fria, tudo. E o que ela te passou? Ela falou assim, ela me passou essa receita. Ela te passou essa receita? Passou. Posso tirar uma foto? Pode. Então, assim, eles trocando figurinhas as duas ali, né? As duas mulheres. É muito mais natural, né? Para a mulher é muito natural isso. Já o homem, se você for... Inclusive, eu sei que lá tem as salas individuais, exatamente. Porque o homem, né, tem as suas... por conta disso aí, né? Suas peculiaridades. Sim. Peculiaridades. Então, isso. O homem tem isso aí. Então, o que acontece? No momento que ele entra na clínica, ele vai se deparar já com salas individuais. Ou seja, ele entra, ninguém vê ele. Máximo de discrição, né? Máximo de sigilo. Porque para ele já é traumático ele tá ali, né? Exato. Já é traumático estar num ambiente. Sim. Ele entra, ele é atendido por homens, né? Que são secretários, atende ele, já conduz ele a uma baia. A gente fala de baia, né? Que é uma salinha pequena. Sim. Dali ele passa na consulta, no consultório, e do consultório ele já sai e vai embora. Ou seja, se eu não fizer isso aí, entendeu? Se eu deixar aberto aquele consultório amplo, aberto, o cara vai encontrar com outro cara e você sabe, né? Que todo mundo... O que esse cara veio fazer aqui? Pô, o que você veio fazer aqui? Lá no futebol você fala que você tá mandando, né? Lá no futebol você fala que você é o cara, né? Então você tá aqui, né? Então você vê a diferença, né? Cultural. Se o homem tivesse, revertendo aqui, se o homem tivesse essa naturalidade que a mulher tem, para elas trocarem figurinhas ali, né? O homem ia chegar no outro, e aí, seu pau mole? E aí, você também veio resolver aqui? Qual que é? Pois é. Seria melhor se fosse mais natural assim, Esse né? é um legado que eu queria deixar, sabe? Assim, uma coisa Legal. que eu queria, o meu sonho, assim, é chegar num consultório, né? Eu sempre até comento isso com o pessoal lá. O meu sonho era chegar no consultório e ver todo aberto, o pessoal tudo sentado lá, cada um com o seu problema, todo mundo ali conversando, e tá tudo beleza. Se ninguém pergunta, e aí, como é que tá, beleza? A esposa tá feliz? Exato. Não, é que lá a gente não só trabalha com isso também, né? Na clínica, a gente faz muita reposição hormonal também. Isso, vamos falar disso também. Né? Reposições hormonais. Então, assim, dentro do contexto, o que eu penso, né? Eu penso assim, eu acho que o dia que chegar nisso aí, eu vou estar mais tranquilo, né? Que eu consegui, né? Mas a gente vê que o homem vem evoluindo. Sim. É isso aí, ele vem aceitando mais, né? A maioria das vezes ele vai sozinho, a maioria das vezes alguns levam a esposa junto,
né? Para presenciar, para ajudar, tudo. Sim. Então tá sendo legal. É uma coisa... Legal. Eu acho que esse podcast já pode ser também uma forma de você que está assistindo aí, de você que se identifica, né? Exato. Aproveita e comenta aqui se você tem um relato para dar aí, alguma história, alguma coisa, e tirar dúvidas. Aproveita mais uma vez e reforça para quem quiser procurar e também aonde que é a clínica, se o pessoal quiser visitar. Então, vamos lá. O Insta nosso é Clínica Dr. Man, né? Fica na Avenida Rubens de Mendonça, número 2000, Centro Empresarial Cuiabá. Tá? Sim. E assim, o pessoal... É próximo aqui, né? Desculpa. Sim, na Avenida de CPA. Sim. Avenida de CPA, ali próximo ao Shopping Pantanal. Tranquilo. E te cortei, desculpa, pode concluir. Imagina. Você lembra o que eu te cortei? Agora eu não lembro. Não lembro. E você estava falando das questões da reposição hormonal, né? Quais os tipos de hormônios, né? Que geralmente a falta deles acarretam os problemas? A maioria das vezes a gente nota quando o homem ele procura a gente, que ele já nota alguma indisposição. Né? Sonolência, indisposição, aquela preguiça, tudo, né? E ele fala, tá acontecendo alguma coisa, porque eu não era assim. Então, assim, eu tô notando uma indisposição e a libido. Eu perguntei, a libido? Não, isso aí nem vou falar. A libido tá baixa demais. A gente entra com alguns pedidos de exames laboratoriais, hormonais, né? Que é testosterona, hormônios sexuais, aí uma leva de exames, né? Sim. Né? A gente pede isso aí tudo pra gente ver se, primeiramente, se a parte hormonal dele tá toda correta, tá intacta, tudo. Né? Se necessário for, a gente entra assim com reposição hormonal. Sim, interessante. Né? Pode ser com chip intradérmico, pode ser com gel, testosterona. Gel depende de cada caso, ou testosterona injetável. E cada caso é um caso. Entendo. Pessoas que foram acometidas por alguma doença que venha a afetar questões hormonais, vitaminas, nutrientes e tudo mais, acabam procurando, podem procurar também? Eles não procuram, no nosso caso, na nossa clínica, porque a maioria das vezes eles procuram mais por esses quadros que eu estou te falando. Entendi. Mais por questões de disfunção, perda de libido, né? Ejaculação precoce, deficiências de vitaminas não se enquadram no nosso tratamento. Entendi. É basicamente o nosso tratamento. A gente sempre encaminha para um endocrinologista ou um nutrólogo, né? Quando a gente vê que o caso é esse. Entendi. Lembrei agora, me veio uma curiosidade, a hora que você falou do uso, né? Olha só, da melancia, né? Da melancia. Eu já vi uma coisa, a gente estava voltando a falar de mitos e verdades, a história do abacaxi. Já ouviu falar da história do abacaxi? Não. Mas eu já vi do relato das mulheres, que diz que se o homem comer abacaxi, o esperma dele fica melhor, tipo assim, o cheiro, o volume, tudo, alguma coisa. Isso aí já tem um fundamento nisso daí? É possível? Então, isso aí, para ser sincero, assim, eu não ouvi, ainda não ouvi dizer, né? A gente pode ter um quadro, né, que a gente... Mitos e verdades, Sim. né? Também depois dá uma checada, porque é uma coisa legal para você falar. Não, legal. Eu já ouvi falar, assim, né, que alguns comprimidos que eles usam de framboesa, certo, né, que altera um pouco o pH do esperma, né, o gosto do esperma também, isso, né, e que alguns sex shop usam bastante isso aí. Olha aí. Mas o abacaxi mesmo, assim... Diz que o abacaxi. Inclusive eu vi uma atriz pornô falar disso daí. E aí depois eu vi isso daí na época, faz alguns anos, isso aí até viralizou assim, mais ou menos. Aí só deu, os caras comprando abacaxi, usando abacaxi. Nunca deve ter vendido tanto. Verdade. Homens são besta mesmo, né? Tu tem que tirar um proveito, né? Proveito daquilo ali, né? Sim, mas é interessante. Então, pessoal, é um assunto muito sério, a gente brinca, mas se não fosse sério, você, amigo, que tá me assistindo aí, às vezes não ia ficar um tanto constrangido de procurar ajuda, né? Sim. Isso afeta a gente profundamente quando a gente está com algum problema do tipo, e a gente fala dos problemas físicos, mas o quanto isso também vai acarretar depois na questão psicológica, né? Quantos aí, sei lá, antes da gente, que não, nas gerações anteriores, que passaram por esse problema, não tinham aonde procurar ajuda e conviveram com isso durante anos, né? Anos e anos. Às vezes até afetando a personalidade da pessoa. Tudo. Porque, tudo, né? Se você for analisar, as pessoas eram carentes porque não tinham recursos. Sim. Onde procurar? Com quem eu vou conversar? Sim. Qual é o médico que trata isso?
Né? Verdade. Na verdade, até as pessoas elas tinham vergonha, os homens tinham vergonha de comentar isso com aquele médico de família, Sim. ou o médico do bairro, né, ou o médico da cidadezinha do interior, como é que ele vai comentar aquilo? Sim. Né? Uma falta de respeito entrar naquilo. Então o homem, Sim. por conta disso, ele não se prevalecia, né? Sim. As coisas aconteciam e diminuía o sexo, a vida sexual dos casais. Por conta da mulher ser mais submissa ao homem, a mulher, para ela, tá tranquila, né? A mulher acabava não, né, se manifestando, né? Não tinha voz, né? Uhum. E o casamento ia mais assim, né? Com esses problemas, né? Sim. Pessoal, é muito sério. Isso aqui não é uma coisa superficial, é uma coisa que os homens têm que tomar cuidado. Doutor, chegando nos nossos finalmente, se você quiser fazer um convite aí, também passar, acho que é legal passar um voto de confiança assim, né, para os homens derrubar, né, esse tabu, né, e poderem procurar ajuda, né, entenderem que na verdade o que eles estão conseguindo ali é um amparo, né, uma ajuda, um acolhimento, na verdade, Sim. né. Então, se puder passar essa mensagem, e aproveita e divulga também as redes sociais novamente, telefone para quem quiser estar procurando. Vamos lá, pessoal. Eu vou deixar aqui as redes sociais para vocês também, o nosso Insta, né, que é Clínica Dr. Man, Cuiabá, e o nosso telefone é 9984 2788, 065 9984 2788. É isso aí. Então, você que estiver ligando lá, você vai ser muito bem atendido, você vai ter uma salinha, você vai ter Exclusiva. Toda a descrição possível, se isso é algo que te, né, que te afeta. Então, é algo íntimo, né? A gente entende como que isso é. Eu já tive algum problema parecido e fiquei super constrangido, não tenho vergonha de falar. E você vê que ainda mantém, né? A Sim. gente fica constrangido e não sabe como tratar, o que fazer. Sim, né? Queira ou não, é uma evolução. Isso é uma evolução que o homem ele tá acontecendo, né? Ele fica constrangido, não sabe quem procurar, Exatamente. O que fazer, né? E aí eu digo que a gente está ganhando tempos, né? As coisas estão melhorando, está evoluindo, né? Sim. E vamos chegar lá. Isso contribui muito para a autoestima. E pessoas com boa autoestima, acho que o mundo fica um pouquinho melhor, né? E quem que não dizia antes assim, às vezes, fulano não transa, por isso que ele é triste. Vai transar um pouco para dar uma melhorada, né? Então, tem um fundamento um pouquinho nisso, né? Sim, tem um a pessoa que é bem resolvida na sua questão sexual, ela leva, acho que, a vida um pouquinho mais tranquila, né? Sim, é porque toca no ego, né? Sim. Ele tá ali, tá tendo algum problema, então, Sim. queira ou não, aquilo atrapalha o lado profissional. Exatamente. Né? É muito mais do que um problema físico seu ali na hora da cama. Ele se irradia. Em tudo. O problema se torna um problema pessoal. Sim, com certeza. Né? Então é mais importante do que você imagina. Exatamente. Doutor, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda. Espero que tenha gostado do nosso espaço. Obrigado a vocês pela oportunidade, né, da gente poder explanar um pouco, né, explicar um pouco do que é essa vida sexual do homem, né? Sim. Os tabus, né? Sim, com certeza. E isso aí é uma coisa muito importante para o homem poder procurar ajuda médica. Sim, sim. Né? Isso é uma função social. Nosso podcast aqui é comprometido em derrubar tabus, em abrir a sua mente. Então, se você conhece um amigo que passa por algum problema, se você tem algum tipo de problema, você, esposa, se o seu marido tem algum problema parecido, você pode procurar a Clínica Dr. Man. É só procurar no Instagram. Eu já procurei a primeira que aparece lá. Você vai ser muito bem atendido e vai resolver os seus problemas, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comenta lá se você tem alguma coisa, alguma dúvida. A gente vai dar de alguma maneira repassar isso aí. E as portas estão abertas. Quando tiver, né? Com certeza. Eu acho que se surgir uma dúvida de você que está assistindo aí, o doutor pode um dia vir responder, tá ok? Com certeza. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu, pessoal. Valeu.